O sinal da escola tocou, sinalizando o fim de mais um dia exaustivo. A senhorita Evelyn Carter estava ao lado de sua mesa, observando os alunos reunirem seus livros e se dirigirem para a porta. Ela sempre amou esse momento, essa transição do caos para o silêncio, quando podia refletir sobre as lições do dia e as pequenas vitórias que muitas vezes passavam despercebidas. Mas hoje parecia diferente. Quando o último aluno saiu, Evelyn sentou-se, sua mente revivendo os acontecimentos da tarde. Ela havia feito o que qualquer professora com coração faria, e ainda assim, aquele único ato de bondade, aquela única decisão, custou-lhe tudo. Suas mãos tremiam ao abrir o e-mail novamente, relendo as palavras que destruíram seu mundo poucas horas antes. Com efeito imediato, seu emprego na Westwood Academy foi encerrado. A administração revisou sua conduta e concluiu que suas ações violaram as políticas da escola. Por favor, devolva todo o material da instituição até o fim do dia. Ela sentiu o peso das palavras pressionando seu peito. Demitida. Assim, sem aviso, sem segunda chance. E tudo por causa de Jason. Jason era um menino quieto e inteligente, com uma mente brilhante presa a um corpo que nem sempre cooperava. Sua paralisia cerebral tornava tarefas simples, como segurar um lápis ou amarrar os sapatos, um desafio. Apesar de suas dificuldades, ele nunca reclamava. Estava sempre ansioso para aprender, seus olhos brilhando com uma determinação inabalável. Naquela tarde, durante o intervalo, Evelyn o viu lutando no corredor. Sua cadeira de rodas havia falhado. Uma das rodas ficou presa em uma rachadura no velho piso da escola. Os colegas já haviam passado apressados, imersos em seus próprios mundos, para notar. Evelyn não hesitou. Ajoelhou-se ao lado dele, tentando ajustar o mecanismo da cadeira. Quando isso não funcionou, fez o que parecia certo. Ajudou-o a se levantar, guiando-o até sua próxima aula, enquanto empurrava a cadeira. Ela não sabia que as câmeras da escola estavam observando. Aparentemente, a administração tinha uma política rígida. Professores não podiam ajudar fisicamente alunos com deficiência. Questões de responsabilidade, alegavam. Um possível processo esperando para acontecer. Mas como ela poderia tê-lo deixado ali? Como poderia ignorar um aluno necessitado por causa de uma regra burocrática? Ela esfregou as têmporas, tentando entender tudo, mas não importava como olhasse para a situação. O resultado era o mesmo. Ela havia perdido o emprego. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Virou-se e viu Jason parado ali, suas pequenas mãos segurando as rodas da cadeira. Seus olhos estavam cheios de algo que ela não esperava. Culpa, senhorita Carter. Eu sinto muito, ele disse quase em um sussurro. Evelyn forçou um sorriso, embora seu coração doesse. Jason, você não tem nada pelo que se desculpar, mas eu ouvi o que aconteceu. Você me ajudou e por isso eles te demitiram. Sua voz quebrou. Eu devia ter resolvido sozinho. Pare por aí, Evelyn disse, ajoelhando-se ao lado dele. Você não fez nada de errado. Nunca. Jamais. Se desculpe por precisar de ajuda. O mundo deveria ser mais gentil, não mais cruel. Os lábios de Jason tremeram. Ele enfiou a mão na mochila e puxou um pequeno pedaço de papel dobrado com cuidado. Eu escrevi isso para você, disse, entregando-a. Evelyn desdobrou o papel e leu as palavras escritas com uma caligrafia trêmula. Obrigado por me ver quando os outros não viram. Obrigado por me ajudar quando ninguém mais ajudaria. Você é a melhor professora que já tive. As lágrimas encheram seus olhos. Ela havia perdido o emprego, mas naquele momento soube que tinha feito algo certo. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Evelyn segurou a carta com força em suas mãos trêmulas, sua visão turva pelas lágrimas. O peso do que aconteceu ainda pesava sobre seus ombros. Mas as palavras de Jason tocaram algo profundo dentro dela. Você é a melhor professora que já tive. Pela primeira vez desde que lera aquele e-mail cruel de demissão,
Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ela havia perdido seu emprego. Simulation. Mas será que realmente havia perdido? Se sua ação fez uma única criança se sentir valorizada, então talvez, só talvez, tudo tivesse valido a pena. Jason permaneceu ali, olhando para ela com uma expressão difícil de decifrar. Ele não estava apenas triste, parecia determinado. Eu não vou deixar que façam isso com você. Ele finalmente disse, apertando as rodas da cadeira. Você não fez nada de errado. Evelyn estendeu a mão, apertando a dele com delicadeza. Às vezes, fazer a coisa certa tem um custo, Jason. Mas eu prefiro pagar esse preço do que virar as costas quando alguém precisa de ajuda. Jason abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer uma palavra, passos apressados ecoaram pelo corredor. Evelyn se virou e viu um rosto familiar. Senhora Thompson, a diretora da escola. A mulher mais velha tinha um olhar severo, o tipo que fazia os alunos se encolherem de medo. Mas Evelyn não era uma aluna, era uma professora. Uma professora que havia sido injustamente demitida. Senhorita Carter. A diretora começou ajustando os óculos. Uma palavra. Jason olhou para Evelyn, relutante em sair. Ela assentiu para ele, tentando tranquilizá-lo. Está tudo bem, Jason. Vá para a aula. Eu ficarei bem. Jason hesitou, mas acabou se afastando, olhando para trás uma última vez, antes de desaparecer no corredor. Evelyn respirou fundo e encarou a diretora. Suponho que esteja aqui para me escoltar até a saída. A diretora suspirou, cruzando os braços. Você não seguiu o protocolo, Evelyn. Evelyn riu secamente. Protocolo? Uma criança estava com dificuldades e eu ajudei. Se isso vai contra o protocolo, talvez seja ele que precise ser mudado. A senhora Thompson apertou os lábios, mas não disse nada. Eu ensino aqui há anos. Evelyn continuou, sua voz ficando mais firme. Dediquei tudo a essa escola. E agora, por ajudar um aluno em necessidade, estou fora? A diretora suspirou novamente, dessa vez parecendo quase arrependida. Não foi só minha decisão, Evelyn. O conselho escolar, Evelyn interrompeu. Eles sequer conhecem esses alunos? Já passaram um dia sequer neste prédio, vendo as dificuldades deles? Ou apenas ficam sentados em escritórios, criando regras que não se aplicam ao mundo real? A diretora não respondeu. Evelyn soltou um suspiro forte. Quer saber? Não importa. Eu vou arrumar minhas coisas e ir embora. Mas não espere que eu saia daqui sentindo vergonha, porque eu não estou. Dito isso, virou-se e saiu. Uma porta se fecha, mas outra se abre. Evelyn passou o restante da tarde limpando sua mesa, embalando anos de memórias em uma única caixa de papelão. Fotografias de alunos, bilhetes de agradecimento, planos de aula, tudo que ela havia construído ali. Ao chegar no estacionamento, sentiu uma estranha sensação de calma. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia de uma coisa: ela fez o que era certo. Estava prestes a ligar o carro quando seu celular vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Senhora Carter, aqui é o senhor Reynolds, pai do Jason. Precisamos conversar. Me ligue assim que possível. O coração dela disparou. O pai de Jason? Por que ele estaria entrando em contato agora? Sem hesitar, ela discou o número. O telefone mal tocou 2 vezes antes de uma voz profunda e autoritária atender. Senhorita Carter, obrigado por retornar tão rápido. E essa ligação mudaria sua vida para sempre.